Programa Qualitá. Oferecimento Turim Outlet, sua moda, seu estilo. Procoluna, centro especializado em dor. Benevida Saúde, consultas médicas e exames. Droga Farma, sempre tem uma pertinho de você. E Cicobi Cred Mogiana, seja um cooperado. Olá pessoal, eu sou Andréia Neves, apresentadora do programa Qualitá aqui na Nova Canal 26, um programa destinado a você, para levar muita informação e conteúdo sobre saúde, beleza, bem-estar e qualidade de vida. E hoje nós temos um convidado aqui que vai tirar nossas dúvidas, vai nos orientar sobre aposentadoria, é o Dr. Tiago Fagione Bachur. Já já nós voltamos com ele. Voltamos aqui nos estúdios com o Dr. Tiago Fagione Bachur. Ele que é advogado militante, formado pela Faculdade de Direito de Franca em 1998. Ele é diretor e fundador da Bachur e Vieiras Advogados e Bachur Cursos Jurídicos também. Além de cursos, né, pós-graduação em Direito Previdenciário, MBA em Leader Coach, técnico em contabilidade também pelo SENAC, professor de cursos jurídicos na área previdenciária na Escola Superior de Advocacia da OAB, professor de cursos em extensão de advocacia previdenciária em várias OABs, Franca, Sertãozinho, Uberaba, várias outras cidades. Além dele participar de vários programas de TV, rádio, ele é nosso parceiro na Qualitá, com excelentes matérias. Você pode visitar o nosso site que tem lá uma sequência de matéria do Dr. Tiago. Enfim, ele vai falar um pouquinho desse currículo dele, que é extenso, tá, gente? Seja bem-vindo, Dr. Tiago. Olá, tá joia? Como é que tá a correria aí? Nossa, e que coisa mais boa hoje poder estar aqui conversando com você, saber, tirar essas dúvidas sobre a aposentadoria, né? E você sempre é muito bem-vindo, tanto na revista Qualitá, com aquelas excelentes matérias que você escreve, como aqui hoje, nos esclarecendo, né, e tirando essas dúvidas. Pois é, a intenção é sempre levar um pouco de informação para a população que é tão carente e tem muita coisa jogada aí na internet, nas mídias aí, que nem sempre são reais, ou às vezes está numa linguagem muito confusa e a gente tenta passar uma linguagem mais acessível, sem aquele juridiquês que é tão
peculiar. Doutor, mas me fala um pouquinho, me conta a sua trajetória aqui na advocacia. Você é autor de vários livros, eu vi aqui, né? São vários livros. Sempre colaborou com todas as mídias, levando informação, né, para as pessoas. É membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Enfim, fala um pouquinho desse extenso currículo, dessas, né, graduações todas aí que você tem. Na verdade, eu sempre falo o seguinte, às vezes Deus coloca a gente, ou melhor, empurra a gente para o caminho que a gente tem que ir. Às vezes a gente não sabe, né, o porquê que as coisas acontecem e acabam acontecendo. Na verdade, eu me enveredei para o campo do direito previdenciário, principalmente pelo que aconteceu com o meu pai. Eu me formei em 98, mas desde 96... ele pelejava para poder se aposentar. Então, lá na faculdade ainda, eu tentei resolver, entender como é que funcionava todo o direito previdenciário para poder ajudar meu pai. Nessa época você não era advogado, você foi tentar ajudar e pesquisar. Exatamente, porque o que aconteceu? Aliás, naquela época na faculdade nem a matéria do direito previdenciário não existia, então eu tive que ser um pouco de autodidata, tentar aprender um pouco sobre o direito previdenciário. Eu me formei em 98, meu pai ainda não tinha se aposentado. Tudo que podia acontecer de errado aconteceu na hora que ele foi se aposentar, então eu tive que aprender na marra. Na época eu levei para os especialistas da cidade para tentar ajudar a resolver o problema dele, mas não conseguiu. Eu comecei a me formei, fui trabalhar no escritório do pai do Dr. Fabrício, o Dr. Ariovaldo, que foi um grande incentivador para tentar a desvendar o direito previdenciário, e ele me dava muitos recortes de jornais na época. Eu ia assistir palestras, cursos, para tentar entender um pouquinho do direito previdenciário. Né? Lá não tinha ninguém que fazia previdenciário, ninguém sabia previdenciário, então eu fui começando a entender para tentar resolver o problema do meu pai. Seu pai. E pelas coincidências, que eu falo que não são coincidências da vida, um vendedor de livros na época, o Assis, da Lemos e Cruz, viu que eu estava jogando no computador informações sobre direito previdenciário e falou assim, olha, o que você está fazendo? Eu estou estudando para tentar resolver a aposentadoria encrencada do meu pai. Aí ele falou assim, olha, eu estou achando interessante o que você está escrevendo, por que você não pensa em transformar isso em livro? Eu conheço algumas editoras que teriam enorme interesse de publicar, porque não tem muitos livros a respeito do direito previdenciário. Nossa, eu vi, são vários livros que você escreveu, né? E aí, vários livros. E aí, eu não dei muita bola para isso aí. Passou? Passou o tempo, eu tinha prestado um concurso ainda quando eu estava na faculdade no Banco do Brasil, fui embora de Franca. Quando eu voltei, eu fui procurar aquele vendedor de livros que, por coincidência, naquele momento ele já era dono de uma editora de livros. Nossa. E aí, em 2006 ou 2007, eu procurei, ele publicou o livro, né? O pessoal da editora falou que esse livro não ia vender. Em 6 meses era o livro mais vendido do Brasil. E logo na sequência... Você falou, peraí, minha profissão está aqui. E logo na sequência, já no ano de 2008, eu e o Dr. Fabrício montamos a primeira turma de curso de extensão de Direito Previdenciário na Academia Francana, com um dos intermediários que ajudou a levar-nos para a Academia Francana foi o Dr. Assir de Matos, né? E aí nós começamos a ensinar a outros advogados a trabalharem na área previdenciária. Começamos a formar uma nova geração de advogados previdenciários, porque na época em que meu pai tentou se aposentar e não estava conseguindo, haviam poucos nomes que atuavam no direito previdenciário aqui em Franca. Acho que 3 ou 4 advogados famosos. E hoje, eu posso dizer com toda segurança que, se não todos, quase todos os que estão militando na área previdenciária hoje na cidade de Franca, estiveram conosco, sendo alunos ou companheiros de alguma forma
nisso aí. Então, coisa boa. Aí, seu pai se aposentou? Conseguiu? Meu pai conseguiu se aposentar. Quando eu estava indo embora de Franca para outra cidade, ingressou-se com a ação e saiu a aposentadoria dele logo. Alguns, na época, advogados falaram que ele não ia aposentar de jeito nenhum. Olha só. E aí, aí é onde eu falei que às vezes Deus empurra a gente para os lugares que às vezes a gente não quer ir, nem pensa em ir. Eu não pensava em nem fazer faculdade de Direito, né? Eu queria mexer com o comércio, que era o que meu pai fazia. Né? E aí as coisas dão volta na vida da gente, ele teve que fechar o comércio dele, eu fiz o vestibular, a inscrição no vestibular no último dia, eu quase perdi a matrícula da... E passou, né? Porque era para ser, né? Era para ser. Era para ser o advogado. E aí eu sempre falo, às vezes, nas palestras, nos lugares onde eu vou, quando eu começo a contar um pouco dessa história aí, eu falo assim, olha, eu acho que uma aposentadoria nunca ficou tão cara para o INSS como a do meu pai. Talvez se tivesse sido concedido facilmente, eu não teria estudado direito previdenciário, eu não teria escrito o livro, eu não teria ensinado outros advogados a trabalhar nessa área. Né? Parabéns, nós que ganhamos com isso, de ter um excelente profissional aí para trazer essas orientações para nós. Mas e aí, vamos falar, depois dessa reforma de 2019, como é que ficou? Melhor, pior para se aposentar? Qual que é o melhor cálculo, o antigo ou o novo? Tem jeito de escolher, doutor? Como é que... Sempre quando a gente fala em mudança na Previdência, quase sempre é para pior. É melhor para o governo e pior para a população. Para nós. Mas existem algumas situações de exceção. Então, a regra nova, ou as novas regras que chegaram em novembro de 2019, de um modo geral, elas são piores para a população. Mas existem algumas situações de exceção. Então, tem algumas pessoas que o cálculo novo ou que a regra nova ficou melhor para ela. Tá. Tem pessoas que ainda conseguem se aposentar pelas regras antigas. Se ela já tinha todo o tempo, tudo cumprido antes do dia 13 de novembro de 2019, ela pode aposentar pela regra antiga. Tá. Né? Aquela pessoa que estava faltando um pouquinho, que estava faltando um tiquinho, alguns meses, alguns anos, elas podem ingressar em alguma das regras de transição. Aliás, são 5 ou 6 regras de transição. E o que precisa ser feito? Na verdade, cada caso é um caso. Tem que ser e aí estudado. Tem que ser estudado, tem que fazer as contas. Tem gente, por exemplo, que às vezes se encaixa em 1, 2, 3 regras. E aí cada uma dessas regras tem um cálculo diferente. Esses dias atrás aí, eu fui fazer um cálculo para uma cliente que queria saber se já podia aposentar, porque ela tinha entrado no site da Previdência e vinha a informação que ela podia se aposentar, e ela queria saber se deveria fazer o pedido ou não. Fizemos as contas, de fato ela poderia se aposentar, mas se ela esperasse 6 meses, ela iria receber exatamente o dobro do que se ela estivesse se aposentando naquele momento. Então tem situações que às vezes compensa pedir a aposentadoria, porque não vai receber nada maior se esperar. Então está perdendo dinheiro, né? Está perdendo tempo e dinheiro. E há outros em que se a pessoa esperar um pouquinho mais, pode fazer uma baita de uma diferença. E pensa, 6 meses, né? Foi uma diferença enorme para ela. Então compensava esperar esses 6 meses. Sim. As pessoas têm muita dúvida também. Se aumentar, diminuir, parar de contribuir, qual que é melhor? O que é melhor para se fazer para não perder nem tempo nem dinheiro? Aí a gente volta naquela questão. É preciso fazer as contas. Cada situação é uma. Por exemplo, às vezes a sua situação é de um jeito, da sua irmã é de outro, do seu vizinho é de outro. Então tem pessoas que às vezes, se der uma turbinada, uma melhorada no cálculo, quando for a hora de aposentar, pode ter um benefício melhor. Tem outras situações que se você aumentar ou diminuir, não vai mudar nada, não vai fazer diferença nenhuma. E aí, se pagar um valor alto, você está jogando dinheiro fora. Há situações em que às vezes a pessoa pode até parar de pagar, porque quando chegar o momento de se aposentar, ela vai conseguir se aposentar. A questão é saber, para de uma vez ou faço contribuições de tempos em tempos
para ficar coberto, ficar do que a gente chama de qualidade de segurado, e assim ter direito de repente se afastar, se ficar doente, se machucar. Tem mínimo de tempo de contribuição, doutor, assim, para poder se aposentar? Hoje, pelas regras atuais, depois que foi aprovada Então, a reforma, de um modo geral, é necessário ter uma idade mínima, que é 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. A idade da mulher era 60, passou para 62, mas esse aumento ele é gradativo. É 60 anos em 2019, 60 anos e meio que elas precisam ter em 2020, 61 em 2021, 61 anos e meio em 2022 e aí a partir de 2023 é 62 para todas elas. Tá? Então precisa ter a idade e precisa ter pelo menos 15 anos pagos para a Previdência Social. Tá? Tiver os 15 anos, tiver a idade, vai poder se aposentar. Quanto mais tempo ela tiver, pode dar diferença no valor do benefício. Vai ser feita uma média com todos os salários que ela verteu para a Previdência Social do Plano Real para cá, e em cima dessa média que vai ser calculada a aposentadoria. Quanto mais tempo ela tiver, além dos 15 que precisa ter, melhor ficará o cálculo. Pode ser, tem que fazer as contas, porque pode ser que não faça diferença nenhuma. Aquela pessoa que, por exemplo, que pagou sempre sobre um salário mínimo, tanto faz. Se tiver 15 anos, 20 anos, 30 anos, vai aposentar com o salário mínimo. Mas aquelas que contribuíram com um pouquinho mais, pode, de repente, conseguir um benefício melhor. Mas tem que fazer as contas. Pessoal, nós vamos com um breve intervalo. Já já nós voltamos aqui com o Dr. Tiago Fagioli Bachur. Tem muitas orientações ainda aqui para nós. Já já voltamos. E antes disso, pessoal, eu gostaria de deixar um recadinho para você que perdeu o seu plano de saúde, não está conseguindo agendar as suas consultas e exames pela rede pública. A Benevida Saúde, você pode agendar a sua consulta na mesma semana ou até mesmo no mesmo dia. Inclusive, pessoal, o exame da Covid-19. A Benevida tem parceria com os maiores laboratórios da América do Sul, trazendo muito mais agilidade, qualidade e rapidez para você. Então, a Benevida Saúde fica na rua Estevão Leão Borrou, 1831. Você pode agendar também pelo WhatsApp 9967-9911. Benevida Saúde. Hoje, como nunca, imunidade é tudo. É a defesa do nosso organismo contra os antígenos que atacam nossa saúde. Para enfrentá-los, você precisa de dosagens adequadas de vitaminas e minerais. Você precisa de Cronovit Imune. Proteja-se. Cronovit Imune. Uma cápsula todo dia para viver com saúde dia após dia. Uma exclusividade Droga Farma. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta.
Pessoal, voltamos aqui nos estúdios com o Dr. Tiago Fagione Bachur, falando de aposentadoria, e tem muitas dúvidas que chegam para nós todos os dias, viu, doutor? Me fala um pouquinho, essa informatização do INSS, como é que fica? Ainda tem muitos erros? Dá para confiar? Como é que tá? Porque às vezes a pessoa informatizou, mas a pessoa fica sem saber como é que tá o processo dela ali, o que está acontecendo, por que ela não conseguiu algum benefício, não é isso? Provavelmente as novas gerações não terão o mesmo problema que a minha geração para trás vai ter. Porque né? Hoje a Previdência Social está informatizada, então quase tudo está no banco de dados da Previdência. Mas havia uma época em que as coisas eram em fichinha, eram em papel, e aí quando a Previdência resolveu se informatizar, isso aí lá no final da década de 90, meados da década de 2000, muitas coisas que estavam nas fichinhas ou nos papéis acabaram não indo para o banco de dados do INSS. E aí quem trabalhou na época da fichinha, do papel, essas coisas, pode ser que não encontre as informações na hora que vai se aposentar. E aí precisa ir atrás de documentos, carteira de trabalho, carnê. E tem muita coisa que está no banco de dados, mas não está de uma forma segura ou completa. Por exemplo, aquela pessoa que trabalha numa atividade insalubre, numa atividade especial, uma atividade nociva, que esse tempo permite que a pessoa se aposente antes ou ganhando mais. Às vezes o INSS não tem essa informação que a atividade é insalubre. Então o cara poderia aposentar, sei lá, com 25 anos de tempo de serviço, e a Previdência vai falar que ele não tem o tempo necessário para se aposentar porque vai estar achando que o serviço não é insalubre. Ou pessoas que trabalharam na zona rural, que o período rural ele não precisa, na maioria das vezes, de contribuição. A pessoa só precisa provar que trabalhou na roça, na maioria das vezes. E essas informações, como não tem registro, não tem recolhimento, o INSS não sabe. Então, o sistema informatizado do INSS é muito bom. Ele é uma utopia quando ele estiver realmente 100% com todas as informações, mas o grande problema é que ele não está ainda preparado para isso. Então, se não tiver todas as informações, qualquer checagem que você faça lá no sistema informatizado pode não ser real. Pode ser que a pessoa tenha um direito maior do que aquilo que está sendo apresentado para ela. Por isso, sempre é bom procurar um advogado especialista, não é mesmo? Porque aí ele vai conseguir constatar realmente como é que está a situação. Como é que está. E agora aqui tem uma pergunta muito interessante. Ó. Tem gente que estava afastada, teve o benefício cortado pelo INSS. Depois, um novo pedido foi negado ou foi concedido um valor menor do que ele já havia recebido. Por quê? E o que fazer nesses casos? Em que a pessoa até ainda não recuperou a saúde. Às vezes a pessoa ainda está doente, né, doutor? Está com um problema. Pois é, a gente tem visto aí que, infelizmente, muitas pessoas estão com problema de saúde, problemas sérios de saúde, precisavam estar afastadas, ou às vezes até aposentada pelo problema dela, e o benefício ou não é concedido, ou ele é concedido com um prazo pequenininho, ou ele é concedido e depois cortado. Nessa pandemia que nós tivemos aí na época do coronavírus, o que aconteceu? O INSS andou até concedendo alguns benefícios sem fazer perícia, por prazos curtos, no valor de um salário mínimo. Essas pessoas que tinham direito a um benefício maior teriam que receber a diferença depois. Se não recebeu, cabe ação na justiça. Quem teve o benefício cortado, cabe ação na justiça. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção sua e de quem está vendo aí é o seguinte: tinha muita gente que estava recebendo algum tipo de benefício por incapacidade antes de novembro de 2019, antes da reforma da Previdência, teve o benefício cortado, depois fez um novo pedido no INSS e na hora que foi concedido um benefício menor. Por que foi concedido menor? Porque o INSS já fez com base nas novas regras. E isso está errado, porque se a doença é a mesma, se a incapacidade é a mesma e é de antes da reforma da Previdência, o cálculo tem que ser o antigo, tem que ser o velho, o maior. Tem algumas pessoas que estão dizendo aí nas redes sociais que o INSS fez isso de sacanagem para diminuir o valor do que ele estava pagando. Então, cortou o benefício, que tinha um valor de, sei lá, de R$2.000 para o cidadão, né? Aí a pessoa ficou sem receber 30 dias, aí fez um novo pedido já na nova regra, e aí foi concedido um benefício de R$1.500. Então a pessoa passou a receber R$500 a menos
E, na verdade, ela tinha que estar continuando recebendo os 2.000 de antes, Porque, nesse exemplo. como você disse, nada mudou, né, doutor? Se a incapacidade já era de antes, o benefício também tem que ser o de antes. E uma outra dúvida aqui também, doutora, quem trabalha em mais de um local, né, ao mesmo tempo, como deve ser o cálculo na hora de se aposentar? Ela trabalha em 2 lugares, no caso. Tem uma famosa revisão que o pessoal tem entrado, né, que eles chamam de revisão das múltiplas atividades. Mas eu não quero ser muito técnico aqui, eu quero... Isso aí vale mais, por exemplo, para aquelas pessoas que trabalham, professores, pessoal da área da saúde, pessoal que trabalha em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Às vezes tem um salário num hospital, no outro hospital, ou numa escola, noutra escola. Pela lei, pelo entendimento da justiça, na hora de se aposentar ou requerer qualquer benefício, tinha que juntar tudo. O que o INSS fazia, mas ainda continua fazendo. Ele separava os salários e não colocava na conta, fazendo com que a aposentadoria ou o benefício ficasse menor do que deveria ter. Do que deveria ser. Né? E aí o que acontece? A pessoa acaba levando prejuízo. De tanto os advogados entrarem com uma ação na justiça pedindo para juntar esses salários, o INSS sendo condenado nessas ações, acabou sendo modificada a legislação, e isso já em 2018, se eu não me engano, ou 2019. Mudaram a lei para determinar que seja juntado. Só que mesmo tendo mudado a lei, mandando o INSS juntar esses salários, o INSS continua, ou pelo menos até pouco tempo atrás eu peguei algumas cartinhas de alguns clientes lá, que o INSS deixou de fora ou fez os cálculos errados. Então, quem se aposentou e trabalhava em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, pode ter direito à revisão. Quem for se aposentar tem que ficar atento. E aí, às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, doutor Tiago, como é que eu faço para saber se a minha aposentadoria foi concedida certo ou errado? Vou dar uma dica. Pega aquela cartinha da concessão da aposentadoria. Se estiver aparecendo lá, em algum lugar, atividade secundária, já está errado o cálculo da sua aposentadoria e cabe revisão. Ah, bom, muito interessante essa dica, viu, doutor? E essa história de quem trabalha em atividade insalubre, no caso que você estava explicando, não poder continuar a trabalhar, isso é verdade? Pois é. Tem muito... Eu tenho sido procurado por muito médico, dentista, pessoal que trabalha na área da saúde preocupado. Falando, puxa vida, se eu aposentar, eu sou médico, eu sou dentista, né? Eu não vou poder continuar sendo médico, não vou poder continuar sendo dentista. Calma, não é bem assim, tá? Existem meios que estão na lei que permitem que a pessoa continue trabalhando, sim, sem problemas nenhum. É claro que cada situação será uma situação, terá que conversar com um advogado para poder analisar melhor a situação concreta, cada caso será um caso. Então, não é porque você se aposentou, por exemplo, com aposentadoria especial, você que é médico, você que é dentista, você que exerce uma atividade insalubre, que não vai poder continuar trabalhando. Pode trabalhar em outra atividade, isso aí é pacífico, mas pode também continuar na mesma atividade desde que se adote algumas cautelas permitidas na legislação. Nas leis. Ótimo, uma boa dica, porque isso é uma dúvida. Peraí, às vezes a pessoa se aposenta tão novo, ainda dá para continuar trabalhando, né? E o que às vezes acontece? A preocupação de muitos profissionais bem-sucedidos são o seguinte, olha, puxa vida, ainda que eu receba o máximo que o INSS pague, que é em torno de R$6.000 mais ou menos, né? Às vezes eu, por ser um bom médico, um bom dentista, um bom profissional, eu ganho como médico ou como dentista muito mais do que os R$6.000. Não vai dar para viver com 6.000 só, né? Certo. Então vou ter que continuar trabalhando. Se eu não puder trabalhar, eu tô lascado. Essa é o que passa na mente da maioria das pessoas. Mas existe meio sim para continuar trabalhando, permitidos, sem fazer nada de errado, tudo de acordo com o que a lei determina. E a pensão, né? Dá para acumular aposentadoria com pensão por morte ainda? Como é que tá? Bom, tem um boato muito grande que corre aí nas redes sociais que fala que não dá para aposentar e receber pensão por morte ou vice-versa. Não é verdade, tá? Isso, antes da reforma da Previdência, tinha um projeto de lei que queria cortar um dos dois benefícios. Que é só pagar um deles. Só que isso não passou na Câmara. O que vai acontecer? Para os novos viúvos ou os novos aposentados que já recebem pensão por morte, vai ter uma limitação. A pensão por morte
depois de novembro de 2019, ela já não é mais integral. Ela vai partir de 60% do valor do que o falecido recebia. Dependendo do número de dependentes, pode ser que o valor seja maior e a pessoa consiga receber até os 100%. Existem algumas situações que também dá para receber 100%. Não pode ser inferior a um salário mínimo. Então, essa tranquilidade as pessoas podem ter, que não vai ser menor do que um salário mínimo. Mas é possível continuar aposentado e receber a pensão por morte. Tem uma outra dúvida também, que é mito, que a gente tem visto circular aí. Posso casar? Eu vou perder a pensão por morte? Pelo INSS, pode casar quantas vezes quiser e pode ficar viúvo ou viúva quantas vezes quiser, que vai continuar recebendo a pensão por morte, sim. O que não vai acontecer é receber mais de uma pensão por morte. Receber de vários maridos não pode, viu, gente? É a síndrome da viúva negra, não pode, não tem. Que ótimo. Doutor, e quem esteve afastado no período de auxílio-doença, conta ou não conta na hora de se aposentar? Como é que funciona isso? Quem ficou afastado durante algum período, na hora que for aposentar, esse tempo pode contar sim. Como é que faz? Existem algumas situações que a lei fala, se for doença do trabalho ou acidente do trabalho, conta, tá? Quando não for doença do trabalho nem acidente do trabalho, se ele tiver intercalado, ou seja, tiver contribuições antes e depois do afastamento, esse período será contado. A Justiça tem deixado, o INSS tem deixado de fora, mas a gente tem muitas ações na Justiça que a gente conseguiu reverter o quadro e fazer contar esse tempo aí para o trabalhador, tá? Então cabe ação, cabe inclusive em algumas situações até mandado de segurança. Inclusive, nossa, doutor, que hoje essa entrevista está muito rica de conteúdo para nós, né? Que acho que todo mundo precisa dessa informação. Então, que dica que o doutor daria para quem quer se aposentar? Que vale ressaltar? O que você gostaria de falar aqui para nós, né? Que dá aquele up, peraí, você quer aposentar, e aí? Vamos fazer isso? Bom, quem quer saber quando, como, de que forma, que jeito que vai aposentar, qual o melhor cálculo, não existe uma fórmula mágica, tá? Por melhor que esteja equipado o sistema do INSS, algumas informações, como a gente disse aqui hoje, são falhas. Então, o ideal é reunir toda a documentação que você tem, conversar com um advogado especialista da sua confiança para que ele possa fazer a análise. Há situações em que às vezes dá para buscar algum tempo que está perdido, tipo, eu trabalhei sem registro, posso contar esse tempo? Algumas situações dá. Trabalhei na roça, dá para pegar o tempo da roça? Em algumas situações dá. Trabalhei em atividade insalubre, são situações que podem aumentar o tempo e de repente fazer até com que ela escape das novas regras e consiga se aposentar pelas regras antigas. Ou de repente, às vezes não é nem interessante escapar, às vezes a regra nova vai ser melhor. Então, tem que fazer as contas, não tem uma fórmula mágica e para isso, só com a ajuda de quem entende do assunto mesmo. Doutor Tiago, nós estamos aqui agora encerrando, o nosso programa. Desde já quero agradecer a sua presença, quero pedir para o pessoal acesse o site da Revista Qualitar, que tem muita informação e muita matéria lá do Dr. Tiago. Muito obrigado, viu? E fico feliz aqui, mandar um abraço pro pessoal que está assistindo, com certeza minha mãe, minha esposa, meu filho está assistindo isso aqui. Se eu não mandar um abraço, eu vou apanhar em casa. Então tá, um abraço para todos. Muito obrigado. E pessoal, confira essa matéria completa, ela é exibida inédito aqui na Nova Canal 26, às 8h30, toda sexta-feira. E através do canal do YouTube da Revista Qualitar. Eu espero vocês lá.